Jeremias capítulo 2, versículos 12 e 13. Seria bom que se lêssemos desde o versículo 1, mas vamos apenas esses dois. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si, ou melhor, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Esta é uma daquelas noites, parecida com a de domingo. Eu preparei em casa um assunto, chegando aqui, mudei 2 vezes, até que me lembrei desse texto e resolvi falar sobre ele. A história vocês conhecem. Deus estava falando para Israel, para a nação de Israel, se lembrando do período em que o relacionamento de Deus com a nação era como de um noivo com uma noiva. Mesmo durante a travessia do deserto, uma terra em que não se semeia e nem se colhe, mas o povo, naquele período, alegrava-se em Deus. Tinha em Deus o seu braço, o seu socorro e a sua alegria, eu vou dizer, única. E Deus, durante esse trajeto, revelou à nação o que nenhuma outra nação da terra recebeu. Deus até disse: que nação há na terra que tenha, eles mesmos foi quem disseram isso, que tenha um Deus tão chegado como o nosso Deus, que nos ouve quando nós clamamos, que caminha no nosso meio, que nos protege em nossas jornadas e que supre as nossas necessidades. Deus manifestou as pragas lá no Egito para libertar a nação, abriu o Mar Vermelho e eles passaram a pés enxutos. Os egípcios tentaram passar e morreram todos nas águas. No deserto faltou água, Deus fez sair água da rocha. Durante o dia uma nuvem cobria a nação e o sol não incomodava a nação. Durante a noite uma coluna de fogo aquecia. Aleluia. Quando as águas eram amargas, Deus mandava que Moisés lançasse lá um pau de cedro e as águas ficavam doces. E quando não tinha comida, eles não plantavam, nem colhiam, Deus fez maná descer do céu. E quando eles tiveram saudades das panelas de carne do Egito, Deus fez codornizes virem sobre o arraial. Deus achegado, Deus próximo, Deus grandioso, Deus incomparável. E de repente a nação parece que se entediou de Deus. E aí o próprio Deus chama a atenção, a nação desprezou a grandeza de Deus, toda a sua bondade, todas as suas manifestações, e começou a buscar alegrias em outros lugares. Por isso que no versículo 12 ele diz: espantai-vos aos céus. É motivo de espanto mesmo, é causa de espanto, de horror. Horrorizai-vos, porque o meu povo fez 2 maldades. Primeira, me deixou, me abandonou, me desprezou. E quem era ele? Quem é ele? O manancial das águas vivas. Essa foi a primeira maldade. E como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a segunda maldade não tardou a vir.
cavaram para eles cisternas rotas, quer dizer, cisternas furadas, que não retêm as águas. Cisternas cujas águas eram temporãs, passageiras, às vezes até sujas. E os poços não conseguiam reter as águas. Quando eles precisavam, não tinha. As águas iam embora. Meus irmãos, aí eu me lembro de duas passagens célebres. A primeira delas está no Salmo, se não me engano, Salmo 37, versículo 4. Vamos ver se é isto mesmo. Salmo 37, se não for o versículo 4, é esse mesmo. É uma ordem do Espírito Santo através do salmista. Tem tradução que diz: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A tradução que eu tenho aqui diz: agrada-te do Senhor. Quer dizer, isto nos leva a João capítulo 4, para que a minha ideia fique clara. O Senhor Jesus encontrou-se num poço lá em Samaria, com uma mulher de Samaria, que vinha tirar água. A história todos conhecem. Jesus pediu água. A mulher: dá-me de beber. E ela disse: como, sendo tu judeu, me pede a mim de beber, eu que sou mulher samaritana? E a história vocês conhecem. Samaria foi invadida pela Síria. A Síria colocou seu povo lá e o povo se misturou. E isso criou uma intriga entre os judeus e os samaritanos, porque mesmo os israelitas que moravam em Samaria tinham se misturado, não tinham mantido a identidade israelense legítima, pura, linhagem pura, tinha se misturado. E isso criou uma intriga entre eles. E os judeus não conversavam com os samaritanos, e era a cultura da época: um homem não conversava publicamente com uma mulher. Era a cultura da época. E agora Jesus conversa publicamente com uma mulher, e uma mulher samaritana. E Jesus disse: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria, eu vou dizer do meu jeito, você me pediria e eu te daria águas vivas. Mas, Senhor, tu não tens com que tirar. De onde tu tens a água viva para me dar? E Jesus então diz: olha, quem beber desta água vai ter sede de novo. Agora, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí eu me lembro de João capítulo 7, quando Jesus, no último dia da festa, Jesus se põe em pé e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Reticências, lá adiante Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva brotarão do seu interior. E mais adiante está dito isto: disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Estas águas vivas nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus, mas de forma mais prática, mais intimizada, é o Espírito Santo que o Senhor Jesus dá a quem crer nele, a quem se encontra com ele, a quem o recebe como Salvador e Senhor. Aquelas águas, as águas do poço lá de Samaria, é uma figura dos prazeres daqui da terra. Deus encheu a terra de coisas boas. Deus preparou muitos momentos agradáveis, muitas situações de satisfações com as quais nós podemos nos alegrar. Mas essas situações são passageiras. A gente se alegra, mas daqui a pouco fica triste de novo, não tem mais. Mas quem tem a salvação, quem tem comunhão com o Senhor Jesus, quem recebe o Espírito Santo na sua vida, as águas jorram e nunca param de jorrar. E mesmo quando faltam as outras coisas da vida cotidiana, crente não sente falta delas,
porque dentro dele jorra a água da vida. Aleluia. É ele a fonte. E às vezes nós desprezamos isso. Quando nós perdemos algum bem, ou quando nós fracassamos em algum projeto, ou quando alguém nos causa alguma dor, a gente começa a lamentar, a chorar, a reclamar e despreza o que está dentro. A gente presta mais atenção nas circunstâncias passageiras e não presta tanta atenção nas coisas permanentes, perenes, eternas. Deus, através do profeta Isaías, faz uma promessa ao povo de Israel, se referindo ao Senhor Jesus, dizendo: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da vida. Ô irmãos, Deus lamenta profundamente quando nós o desprezamos, ou quando nós não atentamos para todas as coisas boas que Ele já nos deu, e para a fonte que nunca para, nunca esgota, nunca para de jorrar. E não tem condição para ter essa fonte. A única condição é crer no Senhor Jesus e ir à fonte. Você não tem que pagar preço, não tem que pagar dinheiro, você só tem que investir algum tempo da sua existência. Agora, convenhamos, tem investimento de tempo melhor do que de joelho buscando a Deus, falando com Deus? Não tem. Glória a Jesus. Às vezes, quando nós agimos como a nação de Israel, Deus lamenta. É uma maldade desprezar Deus. E o pior, e cavar cisternas rotas. Às vezes a gente investe todo o potencial que a gente tem, a inteligência, as forças, o tempo, para construir o projeto de vida. Na educação, na formação acadêmica, na empresa, no trabalho, e não investe um tempinho no reino de Deus. Isso é desprezar as fontes das águas vivas e cavar cisternas outras. Não é que você não possa estudar, pode e deve, estude. Busque uma formação, faça pós-graduações. Se Deus lhe der recursos e entendimento, monte empresas, dê emprego a muita gente, ganhe muito dinheiro. Agora, por favor, não deixe essas coisas substituir a sua comunhão com Deus, seu prazer em Deus. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso me faz lembrar da instrução. Foi um ensino, mas eu tenho como uma ordem também do Senhor Jesus. Ele disse: buscai primeiro. Buscai o quê? Em que ordem? Primeiro, o reino de Deus. E as demais coisas. Aí às vezes a gente fica sem entender porque tanta gente trabalha, estuda, se mata e não vai para frente. Tem duas razões, pode ser até mais de duas. A primeira é porque está desprezando a comunhão com Deus, não está investindo em seu relacionamento com Deus, pela oração, pela leitura da Bíblia, pelo envolvimento com as tarefas da igreja. E às vezes porque também está sendo péssimo administrador do que Deus dá. Péssimo administrador. Tem gente que pensa que dízimo é coisa que não tem. Dízimo é mandamento do Senhor Jesus, está em Mateus 23, 23. Não é uma coisa da lei, foi incluída na lei, mas quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, não tinha lei ainda. A lei veio muitos anos depois, mais de 400 anos depois. Tem gente que está sempre enrolado com as finanças por causa disso, porque é infiel, rouba a Deus.
Ou então porque não rouba a Deus apenas quando deixa de devolver o seu dízimo, ou de ser generoso com as suas ofertas, ou de ser generoso com o seu próximo, socorrer quem está necessitado, mas rouba a Deus quando não busca a Deus para desenvolver seu relacionamento de filho com pai, ou de servo com o Senhor. Nós fomos feitos por Deus, e pela Bíblia nós sabemos, Paulo disse na carta aos Coríntios, que nós, esse corpo aqui, esse corpo seu, que você veste roupa, que você bebe água, que você alimenta com água, com feijão, arroz e carne e verdura, este corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Deus quer habitar dentro de nós. Como é que Ele faz isso? Eu não sei, só sei que é assim. Como é que Deus, que é infinito, vai habitar dentro de mim, que eu sou finito, limitado? Eu não sei, mas Deus é Deus. Ele é Deus, é todo-poderoso, é sábio, Ele faz isso e nós sabemos que faz. A prova que Deus faz isso é que nós conseguimos ser alegres, mesmo em situações de morte. Porque Deus está habitando. Agora, quando a gente não desenvolve esse relacionamento com Deus, a ponto de Deus estar entronizado dentro de nós, nós estamos roubando Deus. Aí não vai para frente. Depois fica lamentando, o que foi que eu fiz de errado? Como eu digo sempre aqui, pode não ser o que fez de errado, mas é o que não fez de certo. Às vezes a gente busca Deus para ter mais dele. Não está de todo errado. Eu disse aqui domingo, mas o correto é buscar a Deus para Deus ter mais de nós. Quanto eu tenho de Deus? Não é essa a pergunta é quanto Deus tem de mim. Deus é Senhor, é soberano. Ele pode, pela força, pela soberania dele, tomar. Foi Ele que fez tudo, é Ele que sustenta tudo com o poder da sua palavra. Ele pode, mas Deus estabeleceu princípios. Ele nos deu livre-arbítrio, nos deu entendimento, nos deu sentimento, nos deu a volição, a capacidade para tomar decisões pessoais. Ele se revelou, se manifesta, o tempo todo Deus se revela, se manifesta, provou seu imensurável amor para conosco. E Ele espera que nós nos despertemos para amá-lo e para buscá-lo com todas as forças da nossa alma. Quando nós não fazemos isso, estamos subtraindo Deus da nossa vida. E aí, às vezes, os menores de sabores se tornam fardos insuportáveis. Aí eu me lembro do Salmo 46. E é bom a gente ler versículo por versículo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que, por favor, não troque sua comunhão com Deus por nada. Não substituir o gozo da sua comunhão com Deus pelos prazeres efêmeros, passageiros desta vida. Não desperdice o seu potencial, o seu tempo, investindo só no seu projeto daqui para a terra. Lembre-se, estamos de passagem, nosso destino é o céu. Aprenda a deleitar-se em Deus, a beber da fonte que nunca se esgota e que dá prazer legítimo, verdadeiro, não deixa gosto amargo no fim. Uns gostinhos amargos, por exemplo,
o cidadão ou a cidadã trabalha a semana inteira ou o mês inteiro. Aí, no fim do período, recebe o seu salário. Que alegria! Opa, que legal! Ganhei dinheiro. Aí faz o plano. Aí chega na primeira esquina, o ladrão, mãos para cima, mãos para riba e não se bula. É um furto. Vou usar a linguagem lá da minha cidade. Toma o dinheiro, aí foi-se a alegria. Ou então, o ladrão não apareceu, mas chegou em casa e encontrou o filho doente. Aí vai ter que levar para o médico, não tem um plano de saúde, o SUS é difícil, tem que esperar a regulação. Vai, quando consegue a consulta, tem que comprar um catatal de remédio, quer dizer, um bocado de remédio, aí vai-se o dinheiro, foi-se a alegria. A vida é assim, por causa do pecado. Agora, quando a gente está em comunhão com Deus, nada disso abala a gente. Não tem crente, por mais íntimo de Deus que seja, que não passe por esses revés. Passa. Estamos nesse mundo, esse mundo está cheio de problemas. Agora, só que passa diferente. Como diz o hino, passa pela prova fazendo o quê? Lamentando e chorando, né? Como é? Cantando louvor. Passa pela prova cantando louvor e dando glória a Deus também, né? Aí que acontece? Se o SUS não sair logo a regulação, não conseguir a vaga, clama, apela para Jesus. Aí pede a oração à igreja, a igreja ora, o presbítero ora, o pastor ora, a irmã do ciclo de oração ora, aí Jesus intervém, traz a cura e o crente continua alegre. Opa, glória a Deus, Jesus curou. Ou às vezes ele não cura, mas ele abre caminho para que você consiga, mas a sua alegria de ser salvo, de ser herdeiro do céu, de ter comunhão com Deus, não perde, não esfria, você não abre mão dela. Agora, se desprezar isso, ficar cavando cisterna rota, vai ser triste. Quer dizer, nem desfruta das alegrias passageiras e nem da eterna. Por isso que Deus lamentou, duas maldades, deixar a Deus e cavar cisternas rotas. Mas vamos ao Salmo 46, que traduz bem isso que eu estou dizendo. Quando eu digo, geralmente, eu estou tentando construir a minha ideia aqui, verbalizar minhas ideias de uma forma que fique bem entendida, bem clara. Não é porque uma pessoa é íntima de Deus, é cheia do Espírito Santo, Deus tem 100% da vida dela, que ela não passa por problemas. Passa sim. Passa. E às vezes até mais. Mas agora vejamos o que diz o Salmo 46. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Ao mestre do canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação ou na angústia. Vai passar, mas Deus vai ser o socorro bem presente. Aí prossegue: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Ouça e leia na sua Bíblia. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É esse rio vivo, o Espírito Santo, que corre, que jorra, o santuário. Veja que tem um aspecto do versículo que é plural e outro que é singular. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É coletivo, singular, coletivo, coletivo, singular. O santuário singular das moradas, quando associa as moradas, está dizendo que as moradas são muitas, mas cada uma em particular.
Quer dizer, moradas somos nós. O santuário das moradas é cada crente. Esse rio corre dentro do santuário. Isso exige que sejamos santos. Ele corre. Aí prossegue o salmista dizendo: Deus está no meio dela. Aí fala da cidade, que é a igreja. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, ou ao romper da manhã. Aí prossegue o salmista: bramam nações. Aí ele já sai da fúria da natureza e vai agora para a fúria da sociedade que não conhece Deus. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve ou se derrete. Aí agora ele particulariza: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado, diz Deus, entre as nações, sou exaltado na terra. Tem tradução que diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora é preciso que nós sejamos parte da cidade de Deus. É preciso que o nosso coração seja santuário de Deus, para que Deus more em nós, para que então este rio, as águas deste rio corram dentro de nós, para que em nenhum momento deixemos de desfrutar do deleite de Deus, da alegria da comunhão com Deus e da satisfação de quando clamarmos a Ele, Ele nos ouvir e, se necessário, intervir no meio das nações, na natureza ou dentro da natureza e mudar tudo. Aí você pode lembrar, lançaram Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo ardente e aquecida 7 vezes mais. Os soldados pereceram antes de chegar na porta. Mas Ananias, Misael e Azarias passearam lá dentro do fogo. Só que tinha um segredo. Tinha um outro homem lá com eles, o 4º homem. Quem era ele, hein? Quem era ele? Quem sabe? Quem era o 4º homem? Vocês estão tímidos. Quem era o 4º homem? Quem tem convicção, por favor, me responda. Quem era o 4º homem? Ele é seu Senhor? Ele é seu Salvador? Ele é seu amigo? Ele mora dentro de você? Aí lançaram Daniel na cova dos leões, os leões famintos. Daniel disse que Deus fechou a boca do leão, mas o poeta disse que aí tem travesseiro, dedo em cima do leão. Pode dormir, Daniel? Não está dito, mas a gente entende que pode ter sido assim mesmo. A caverna, os lugares lá dentro assim não são frios, são quentes, mas são lugares inóspitos. Mas convenhamos, o leão, aquela juba dele, pelo dele, é um travesseiro legal. Só quem tem Deus no coração, irmãos. Aleluia. Vocês pensam que isso fica só na Bíblia? Eu conheço a história de homens e mulheres que viveram no período aí
das cortinas de ferro, vou citar apenas um, Ivan Moiseev. Eu conheço vários, eu li a biografia de vários dele. Ivan Moiseev era um soldado do exército russo, um soldado crente de verdade, pentecostal. E vocês sabem, a Rússia é fria, a temperatura no inverno vai a menos de 50 graus centígrados. Pois é, aí fizeram uma ameaça a Ivan Moiseev. Senão ele ia passar, se ele não negasse Jesus, ele ia passar por uma prova. E ele, não posso negar Jesus. Despiram a farda dele, colocaram ele uma noite inteira no templo, fora da casa, no templo, só de cueca. Ninguém resiste, não tem quem resista. No outro dia amanhece congelado, morto. No dia seguinte, Ivan Moiseev estava bem lá, tranquilo, cantando louvores a Deus. Quer mais outra? Eu já contei aqui, Aralan Popov. Esse foi na Polônia. O sistema comunista da época era perverso, era tirano mesmo. E Aralan Popov foi preso, eles davam a chance de negar Jesus, ele não quis negar, então levaram Aralan Popov para uma prisão subterrânea também. Nesse caso aí foi uma prisão subterrânea. De lá ninguém saía vivo. Foi ele quem disse isso no livro dele. Esqueci o título do livro. Mas eu sei que foi editado, foi publicado pela editora Vida. E quando chegou lá no fundo, os soldados tiveram que sair antes, porque senão não ia conseguir respirar, porque o oxigênio muito raro lá dentro. Largaram ele e ele foi. Tudo escuro. Claro que os soldados levaram os archotes, né? As tochas, para iluminar até certo ponto. Aí voltaram, e quando ele chegou lá, caiu uma tristeza profunda nele. E ele disse: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Quando ele disse isso, uma luz jorrou. Ele não sabe de onde veio aquela luz, para dentro do lugar onde ele estava. E ele viu a sombra de uma cruz enorme. E de repente ele se viu como uma criança, nos braços, tomado em dois braços enormes, que o apertavam, e aquela voz meiga e suave que ele dizia: eu nunca te desamparei. Aí, passado algum tempo, foram buscar o cadáver e encontraram um homem mais vivo do que nunca. Se você botar na internet aí no Google, talvez você encontre, no YouTube você vai encontrar. O primeiro foi Ivan Moiseev, que ficou uma noite ao relento, um frio extremo. E outro, dois, Aralan Popov, que foi lançado numa prisão subterrânea, de onde ninguém saía com vida. Essas histórias a gente ouve. Agora, por que essas coisas aconteceram? Mas eles tinham Deus no coração. A alegria deles, como eu disse aqui, era ultra circunstancial. Eles não estavam nem aí para nada dessa vida. Eles viviam, mas como peregrinos, tendo no céu a sua cidade verdadeira. Então, meus irmãos, Deus não mudou. O Senhor Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Está escrito na carta aos Hebreus: o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo amor que Ele teve por nós lá no passado, quando deu a vida por nós na cruz, é o mesmo amor que Ele tem hoje. Ele não muda. Seu amor não esfrece. Nós é que negligenciamos seu amor, suas manifestações, suas ofertas. Nós é que negligenciamos. Nós é que, às vezes, invertemos a ordem de prioridades.
Eu já contei aqui, vou contar só para encerrar. Não é bom a gente inverter isso. A gente sofre sem necessidade. Basta sofrer com as coisas que são próprias daqui. Agora, sofrer por se privar do gozo da comunhão com Deus, aí não cabe. É para ficar horrorizado mesmo. Deus se horroriza mesmo com isso. Uma vez, Deus falou comigo. Eu tinha passado um pouco atrás por um período difícil. E numa certa cidade, eu perdi 30% do olho direito. Deu um problema estrutural no olho direito, que o primeiro oftalmologista achou que fosse um pico de pressão alta. Mas depois os outros oftalmologistas examinaram, fizeram exames mais acurados, olha, não tem nenhum vestígio de que algum nervo óptico esteja comprometido. Esse é um problema, você não é o único, um problema estrutural que nós não sabemos como acontece, nem sabemos como consertar. E em uma outra cidade, eu tive dificuldade, mas muita dificuldade para implantar trabalhos novos. Eu orava a Deus, clamava a Deus, parece que o céu estava de bronze. Até que numa outra cidade, quando eu não estava perguntando mais nada, eu perguntava a Deus onde eu tinha pecado. Aí Deus me disse, eu não estava perguntando nada, estava de boa, estava legal, estava alegre nessa outra cidade. Aí de repente Deus me disse, você desprezou o que eu lhe dei. Aí a minha mente foi no ponto, exatamente no lugar onde eu tinha feito isso. Eu desprezei, troquei por outra coisa. Deus não gostou. Aí eu aprendi, minha alegria é o Senhor. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Façamos como Davi, Senhor, a quem tenho eu nos céus e na terra, Tu és a minha porção na terra dos viventes. Deus é a minha riqueza, Deus é a minha vida, Deus é a minha alegria, Deus é o meu prazer. Se Ele me der vitórias aqui nas minhas labutas, eu me alegrarei com Ele, mas me alegrarei mais nele do que nas vitórias que Ele me permita obter aqui na minha trajetória. Por favor, igreja, não se descuide. Sua alegria que nunca esgota, nunca falha, é Deus. Mantenha sua comunhão com o Senhor. Não faça como os israelitas. Não despreze Deus, o manancial das águas, nem cave cisternas rotas. Senão você vai sofrer sem precisar, desnecessariamente, e vai ter que ouvir o lamento de Deus. Você fez duas maldades. Não queira ouvir isso. Então, valorize o que Deus lhe deu. A gente canta, eu quero que valorize o que você tem. Então, faça o seguinte, valorize Deus, valorize o que Deus lhe deu. Sim, é o que você tem. Valorize o fato de você ser filha, ser filho. Valorize o fato de Deus ser o seu Deus. Valorize o fato de que Ele lhe cerca de cuidados. Valorize isso. E mantenha seu relacionamento bem quente com Deus. Pela oração, o que mais? Pela leitura da Bíblia, o que mais? Pelo seu envolvimento com as coisas de Deus. Se envolva, mergulhe de cabeça. Amém?